TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria no coração, a gente está aqui de volta. Minha saudação muito carinhosa a todos vocês que estão aqui na audiência participando da TV Imaculada, essa programação que traz esperança, que traz luz, uma TV que evangeliza, uma TV que informa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no programa Respostas. Estou aqui mais uma vez e já quero começar o programa de hoje mais uma vez dizendo que eu estou me sentindo muito chique, gente. Olha o novo cenário que a equipe da TV Imaculada preparou para a gente, porque a gente faz isso com muito carinho para vocês e a gente ficou muito feliz com a repercussão desse novo cenário, né? Olha aqui, pelo menos o cenário tem que disfarçar assim para o padre parecer um pouco mais intelectual, mais inteligente, né? Mas olha, a gente ficou realmente muito contente. Mais uma vez, nossa gratidão a todos vocês que colaboram, vocês que fazem parte dessa obra. Isso aqui não é possível, gente, se não fosse a sua ajuda, a sua colaboração, a consciência de muitos de vocês que despertaram. A gente fica assim, imensamente feliz quando a gente não só vende a ideia nesse sentido, mas mostra a importância que isso tem para a evangelização. E evangelizar para nós, gente, significa trazer esperança. Evangelizar para nós significa trazer luz na vida das pessoas. Não é vender placa de igreja, não é isso. Não somos proselitistas, mas os assuntos que vêm nesse programa, como em toda a programação da TV Imaculada, é uma programação que traz luz, que levanta o nosso astral, que nos ajuda a não negar que temos muitas dificuldades no nosso caminho, mas que esse caminho ninguém faz sozinho. Por isso, mais uma vez, gratidão a todos vocês que colaboraram para que os cenários, né, de outros programas também pudessem ser mudados, transformados. Então a gente começa esse programa exatamente mais uma vez agradecendo a todos vocês. Não sei se você conhece a dinâmica do programa Respostas. Nós temos 3 blocos, 3 momentos divididos num primeiro bloco com uma reflexão. Essa reflexão é pautada num documento da igreja, por isso para a gente não ficar inventando a roda, mas a gente quer refletir exatamente sobre aquilo que a igreja nos pede, aquilo que a igreja nos orienta nesse momento específico da caminhada da humanidade. Exatamente, uma reflexão. Esse é o primeiro bloco. No segundo bloco e o terceiro, nós já trabalhamos na dinâmica das respostas. Exatamente, por isso que o programa se chama Respostas. Ninguém traz aqui para vocês fórmula de bolo, mas nós fazemos numa dinâmica, numa metodologia em que nós vamos gradativamente respondendo às perguntas que nos chegam, mas são perguntas que nos dão oportunidade de aprofundar diversos temas ligados a esta pergunta. Então a gente tem um programa aqui muito interdisciplinar. Vocês vão perceber que volta e meia a gente vai para uma área, para outra, claro, respondendo sobretudo aquelas questões que estão relacionadas ao campo da fé e o quanto nossa vida é iluminada exatamente pela fé. E nós estávamos trabalhando já tem um tempinho, o capítulo do documento da Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, que falava sobre alguns princípios para a conveniente promoção da cultura. Mas olha, a igreja falando de promoção da cultura, sim, falando da promoção da cultura, por quê? Porque também a cultura precisa ser evangelizada, também a cultura precisa da luz do Evangelho. E nesse sentido, todos os temas da Gaudium et Spes vão se concentrar exatamente em tratar a temática da relação da igreja com a sociedade. Nossa fé não se resume a atos e práticas religiosas, mas é um modo de viver. Por isso, implica tudo. Implica o comércio, implica nosso trabalho, implica nossas relações de amizade, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho. Tudo isso está implicado no campo da nossa fé, daquilo que nós buscamos para dar significação a tudo aquilo que fazemos. Por que você levantou cedo? Já fez essa pergunta hoje? O que é que costura
os seus dias, as suas buscas. A gente sabe que uma das coisas que acontece quando a gente adoece na nossa mente é já de cair naquela rotina onde o significado que costura as diversas coisas que a gente faz, a gente não encontra mais. Então, nós precisamos costurar, que é a teia de significados que a gente encontra para fazer as coisas. É aquele porquê eu faço, por que trabalho, por que estudo, por que vou à igreja, por que creio. Então, exatamente o programa Respostas acredita que a racionalidade presta um serviço muito importante à fé, tá certo? Olha, a reflexão então é promoção da cultura e hoje, qual que é o tema? Quero dizer para vocês que nós vamos continuar agora, nós vamos para a parte 2. É preciso uma harmonia entre as diversas ordens humanas e culturais. Gente, é uma linguagem um pouco, em certo sentido, sobretudo se você é mais jovem, um pouco distante da gente, mas aos poucos a gente vai explicar. É preciso haver uma harmonia entre a construção da ordem social e cultural. Mais ou menos isso. Mas vamos para a leitura? Vamos disponibilizar a leitura agora e na sequência eu volto para a reflexão. Alguns princípios para a conveniente promoção da cultura. Harmonia entre as diversas ordens humanas e culturais, parte 2. O Sagrado Concílio, recordando o que ensinou o primeiro concílio do Vaticano, declara que existem duas ordens de conhecimento distintas, a da fé e a da razão, e que a Igreja, de modo algum, proíbe que as artes e disciplinas humanas usem de princípios e métodos próprios nos seus campos respectivos. Reconhecendo esta justa liberdade, afirma por isso a legítima autonomia da cultura humana e, sobretudo, das ciências. Tudo isto requer também que, salvaguardados a ordem moral e o bem comum, o homem possa investigar livremente a verdade, expor e divulgar a sua opinião e dedicar-se a qualquer arte. Isto postula, finalmente, que seja informado com verdade dos acontecimentos públicos. A autoridade pública pertence não determinar o caráter próprio das formas de cultura, mas favorecer as condições e as ajudas necessárias para o desenvolvimento cultural de todos, mesmo das minorias de alguma nação. Deve, por isso, insistir-se, antes de mais, para que a cultura, desviando-se do seu fim, não seja obrigada a servir às forças políticas ou econômicas. Gaudium et Spes. Por isso que a gente entrega e gosta que vocês possam ter contato com o texto. Porque o texto, ele oferece a vocês que estão assistindo também a oportunidade de raciocinar junto com a gente. Por muito tempo, e na cabeça ainda, infelizmente, de muitos cristãos, não há harmonia entre fé e razão. De modo especial, quando nós falamos de razão, a gente fala da ciência. Quem interpretou, por exemplo, as teses de Darwin, afirmando que a tese do criacionismo é absolutamente contraditória, contraposta à teoria da evolução, o que a gente percebe hoje? São cristãos que não conhecem nem bem a Bíblia e nem conhecem bem a teoria de Darwin. Por isso, eu estou dando esse exemplo para explicitar que hoje a Igreja tem trabalhado incansavelmente para reconhecer, para valorizar o papel da razão, o papel da ciência dentro da sociedade. E, sobretudo, nesse tempo de negacionismo do valor da ciência, do desconhecimento da importância da mesma ciência para o bem da humanidade, que a Igreja precisa ressaltar. A Igreja precisa reafirmar a importância da perfeita sintonia que existe entre a fé e a razão, entre a fé e a ciência. Então, o concílio deixou para nós a certeza de que não há incompatibilidade entre as afirmações de fé e aquelas da ciência. Por quê? Porque o próprio concílio reconhece que existem duas ordens de conhecimento. Olha só, distintas. Distintas não quer dizer opostas, tá, gente? Distinto não quer dizer oposto um ao outro. São as duas formas de conhecimento. Significa o quê? Que quando a Igreja diz que reconhece essas duas formas de conhecimento, nós estamos falando de uma metodologia, de um método, que são específicos desses campos. É verdade que na história da Igreja, por vezes, a fé invadiu o campo da ciência.
sobretudo o famoso caso Galileu Galilei, em alguns momentos isso aconteceu, é verdade. Porém, não podemos negar que o início não foi muito fácil desse diálogo com a ciência moderna. Também a ciência, por diversas vezes, vai além do seu campo. Então, a justa autonomia quer dizer exatamente que a ciência tem seus métodos e que a justa liberdade para o processo de investigação não pode ser negada, nem por uma religião, muito menos por uma autoridade de Estado. Por quê? Porque a ciência precisa de uma justa liberdade. Claro que a Igreja lembra que essa liberdade, que essa pesquisa, que essa busca deve ser sempre mediada pelos valores morais e éticos, né? Tem que ser salvaguardados a moral, o bem comum. Salvaguardados o bem comum, a busca da ética, da preservação do ser humano, da preservação do ambiente, a ciência tem total campo de liberdade para a pesquisa, para o seu trabalho. E é importante também perceber que esta justa autonomia é exatamente porque o reconhecimento da importância da ciência passa também pela sabedoria oriunda da própria religião, que não percebe o conhecimento da própria ciência como um contraponto à sua visão. Muito pelo contrário, estamos falando de campos absolutamente distintos. Então, quando a gente fala hoje a realidade do Brasil, para mim, essa é uma questão que é uma análise que eu posso dizer para vocês que eu faço. O grande perigo que a fé, que as religiões enfrentam hoje no Brasil é o perigo do fideísmo. Ou seja, nós cairmos nos fundamentalismos com uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura. E o que é o fideísmo? O fideísmo é a negação do papel da razão no ato de crer. Porque para crer eu não preciso tirar o cérebro. Gente, toda teologia de uma religião ela é construída sobre análise sistemática e não tem análise sistemática se eu não uso a cabeça. Para crer, nós não precisamos tirar o cérebro, gente. Se tem uma coisa que eu digo para os alunos que é importante, se tem um órgão que Deus levou muito tempo para fazer, foi o cérebro. Significa, gente, que tem que usar. Então, toda forma de negacionismo é, em certo sentido, também abrir espaço para o perigo do irracionalismo dentro da sociedade. A ordem do Estado, a ordem democrática precisa exatamente da razão. E mais do que nunca nós precisamos da razão hoje. Mas um padre dizendo que nós, com isso eu estou dizendo que nós não precisamos da fé? Absolutamente. Estamos dizendo que a fé postula já em si mesma a necessidade do dado da razão, seja para fazer sua reflexão teológica, seja para a vida. Então nós não podemos hoje colocar contraposição em confronto à fé e à razão. Quem está fazendo isso está equivocado nos dois campos. Está equivocado no campo da razão, está muito equivocado no campo da fé. Todos nós sabemos hoje que é muito importante, inclusive, no diálogo do avanço da ciência, a participação, por exemplo, da bioética, que é perguntar para a razão, postular para as ciências as questões éticas envolvidas, por exemplo, no processo de reprodução humana. Todas estas são questões onde pode haver um campo muito frutuoso de diálogo. Então, a gente precisa admitir que existe um campo aberto de diálogo entre a fé e a razão. Quem está falando isso? Esse pobre apresentador aqui? Não, eu não inventei a roda. Quem está falando isso é a Igreja no seu concílio, em um dos seus concílios, Concílio Vaticano II. Então veja, é importante que o próprio Estado favoreça e dê ajuda necessária para o desenvolvimento cultural de todos. Que coisa bonita! Gente, nem só de pão vive o homem. Não é para falar só que nós precisamos também da fé, mas o ser humano também precisa de cultura. O ser humano precisa de arte, o ser humano precisa de sonhos. Então, eu penso que a nossa sociedade também precisa retomar a dimensão do incentivo cultural, como é importante
nós percebemos também a cultura como um campo de manifestação do divino, do convite a olhar para o mundo com um olhar mais contemplativo. Isso, eu diria, é urgente. Tá certo? Muito obrigado para você que esteve comigo até esse momento. Por quê? Porque a gente vai para o intervalo, mas o programa continua. Na sequência, nós já voltamos após o intervalo. Como a gente disse, o intervalo foi breve e já estamos de volta. Agora, segundo bloco do programa Respostas, e eu gostaria de começar esse bloco, mais uma vez, passando para vocês o número do telefone, porque aqui no programa Respostas, você participa com a sua pergunta. 993470532 é o número do WhatsApp. E agora, inclusive, olha como nós estamos chiques. Está abrindo aqui no computador o WhatsApp, tá certo? Então, quando você envia sua pergunta, seu comentário, tá certo? Nós temos contato aqui automaticamente. Muito obrigado, porque a participação de vocês tem sido fundamental para que nós pudéssemos, inclusive, melhorar a programação. Hoje eu estava dizendo, inclusive, que no primeiro ano de programa Respostas eu me sentia bastante inseguro, até por causa desse tipo de comunicação televisiva. E é um processo, eu penso que aprendemos muito, altos e baixos, mas hoje a gente tenta oferecer, à medida do possível, um programa muito rico para vocês. E claro, sempre com aquele desafio de melhorar sempre na lógica de buscar o melhor para nós e para vocês que assistem. E eu gostaria de começar esse segundo bloco. Vocês sabem que de vez em quando a gente leva umas pancadas aqui no programa, e isso é natural, é normal, vivemos numa sociedade onde as diversas visões convivem e precisam conviver no respeito. Então, discordar é absolutamente algo normal dentro de uma sociedade democrática. E que bom que nós podemos discordar da visão do outro. E é claro que essa discordância precisa sempre ser realizada dentro desse processo humano de comunicação, onde o outro, onde eu, cada um de nós tem a liberdade de expressar seu pensamento. E a expressão desse pensamento dentro do âmbito da comunicação precisa ser ético, porque onde há seres humanos, há ética. E o que significa? A expressão do meu pensamento não pode jamais ofender, não pode jamais ameaçar, não pode jamais ferir a dignidade de quem quer que seja. Esse é o princípio ético da comunicação e a gente tem zelo por esse princípio ético aqui também na TV Imaculada. Então, até quando a gente recebe uma crítica, eu agradeço de coração. Por quê? Porque está participando, significa que está interagindo conosco. Mas dessa vez não veio uma crítica, não. Veio um elogio e a gente também aceita os carinhos, Com certeza a gente também recebe o carinho. O carinho veio da Elisete, do Jardim TV Morena. Inclusive, Fábio, acho que o Jardim TV Morena não é longe daqui, Aqui perto. Olha só, o Fábio está dizendo aqui, sabe que o nosso GPS vivo aqui, O Fábio está dizendo que é aqui próximo. Acertei dessa vez, viu? É uma mensagem, na verdade, não é uma pergunta da Elisete. A Elisete diz o seguinte: Padre Adriano, o senhor está de parabéns pelo programa e o novo cenário está lindo e iluminado por Deus. Sempre que posso, te assisto. Gosto muito de te assistir. Continue assim, fazendo o bem ao mundo. Nossa, que legal, Elisete. Olha só. Gratidão pela sua mensagem, essa mensagem de carinho, que, claro, nos motiva e aumenta a nossa responsabilidade também, Elisete? Muito obrigado pelo seu carinho e a gente sempre tem procurado melhorar, como eu estava falando no início desse segundo bloco, E esteja com a gente, que bom, que sabemos que o programa é ao vivo no sábado, depois ele é reprisado durante vários momentos da semana, que você tem então a oportunidade de participar com a gente, tá certo? Muito obrigado, Elisete, aqui do Jardim TV Morena. Bora trabalhar? Olha só, essa pergunta, Elisete, espero que você esteja aí, porque olha que pergunta interessante que o Vinícius mandou, Elisete.
O Vinícius lá do Copa Trabalho. Fábio, que região fica Copa Trabalho? Perto do Colégio Militar. Perto do Colégio Militar. Ok, perfeito. Já me localizei. Inclusive, não é muito longe de casa. Olha só para vocês verem como o GPS desse apresentador tá furado. Meu Deus, não lembrava. É ali do lado de casa. Muito próximo. Bacana. O que eu lembro da Copa Trabalho é um lugar que a gente ia para... Eu era seminarista ainda. Eu ia na Copa Trabalho para comer num restaurante lotado que tinha bife na chapa. Gente, que maravilha. Olha, o Fábio está dizendo que deve ser algum gaúcho. Eu não me lembro qual é a origem dos donos ali, mas que maravilha de bife na chapa, né, gente? Uma boa ideia para o sábado, né? Olha aí. Se você estava precisando de uma ideia para sair hoje, né? Porque nem só de trabalho vive o homem, o ser humano, né? Tá certo? Olha, a pergunta dele é importante, Vinícius. Obrigado por essa pergunta, porque vai abrir um leque de compreensão muito maior que vai nos ajudar, inclusive, a ter mais respeito pela religião dos outros. O pessoal fala às vezes, padre, o senhor nos deixa angustiado que o senhor começa a falar da pergunta e não apresenta a pergunta. Vamos para a pergunta. Podemos dizer que a pergunta, tá? Do Vinícius. Podemos dizer que a vinda de Cristo anula as religiões que não são cristãs? Vou repetir a pergunta. Podemos dizer que a vinda de Cristo anula as religiões que não são cristãs? Vinícius, primeira coisa que vai ser necessário esclarecer é que nós já temos a experiência de uma primeira vinda de Cristo. E eu tenho quase certeza que você não está se referindo à primeira vinda de Cristo. Porque as religiões que existiam antes, não precisa dizer, não é novidade para ninguém que o cristianismo, inclusive, não é a religião mais antiga do mundo. Não é. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele já entrou no coração, no corpo de uma religião, que é a religião judaica, que não por acaso, como religião que não reconheceu Jesus como Messias, existe até hoje. Então, quando Cristo veio ao mundo, a primeira vinda de Cristo, Cristo mesmo se inseriu no processo de encarnação na história e na vida de um povo. O que a nossa religião me entendeu? Que a história e a tradição pregressa desse povo fazia parte de um longo processo que culminou com a vinda de Cristo. Porque ao dizer, quando o cristianismo disse que Cristo era a realização das profecias, quais profecias? Porque antes não tinha cristianismo, propriamente dito. Então existia uma fase anterior de uma tradição religiosa que nós assumimos, inclusive, seu livro sagrado. Quando a igreja disse que o Antigo Testamento é revelação, nós estamos assumindo um livro sagrado de uma outra tradição religiosa para afirmar que existe uma continuidade e Jesus é a realização de tudo aquilo que tinha sido predito, anunciado pelos profetas e pela fase anterior. Vejam, isso significa que não há da parte do cristianismo em relação ao judaísmo a ideia da suplantação do judaísmo, mas de entender que aquilo que os profetas diziam do Messias, aquilo que Deus fez ao se manifestar ao povo da antiga aliança, chegava à sua plenitude em Jesus Cristo. É óbvio que para nós cristãos, Vinícius, a vinda de Cristo ao mundo foi um divisor de águas. É extraordinário perceber que quando nós datamos o início da nossa era a partir de Cristo, significa que do ponto de vista também histórico, Cristo tem uma importância fundamental para o cristão, para o cristianismo. Então a primeira vinda de Cristo marca para sempre, para nós, a vinda do Filho de Deus a esta terra. Isso significa para nós algo absolutamente inusitado do ponto de vista do olhar de uma religião. O que significa religião? Os estudiosos dizem que a semântica da palavra religião vem do latim religare. Quando nós falamos em religare, alguns pressupostos que são importantes. Eu estou falando de algo que rompeu, que precisa, o re significa que novamente precisa
ser restabelecida uma comunhão que já existia. É algo mais ou menos assim, o religare. E ligare, nós vamos pensar que estamos falando, talvez nos ajudaria aqui, a ideia de ponte. Um lado e o outro. É um pressuposto da palavra religare. O que a religião une? Estou usando a palavra ligar exatamente porque o latim traz essa, mas ela pode ser traduzida em outras palavras. Por exemplo, comunhão, unidade, amizade, união. Significa que a religião busca unir o humano e o divino. Se estabelece uma comunhão, se estabelece um diálogo, se estabelece uma relação. Na nossa interpretação cristã, o que rompeu essa comunhão é o que nós chamamos de pecado. Pecado é um conceito teológico. Nós não podemos obrigar as pessoas a acreditar no pecado. Por quê? Porque quem não crê não é obrigado, porque pecado é um termo teológico. Porque, segundo a revelação, a gente entende que pecado é uma ofensa à comunhão com Deus. O pecado exatamente rompeu uma comunhão pré-estabelecida, uma oferta de amizade. E para usar uma linguagem da primeira aliança, que rompeu uma aliança. Quem estabeleceu essa aliança? O próprio Deus. Essa aliança foi rompida. Rompida por quê? Porque a gente não gostou muito da aliança com Deus. E o processo foi muito difícil. Então a palavra religião existe para nós para estabelecer uma aliança entre o humano e o divino. Mas vejam, quando Cristo vem à Terra, não é mais expressão de uma humanidade que a partir de suas práticas religiosas busca alcançar o divino. Mas o cristianismo instaura uma realidade absolutamente nova. O conceito de religare aqui se estabelece não pelo ser humano que busca Deus, mas pelo Deus que vem ao encontro da humanidade. Se a humanidade passou séculos, ou como hoje, buscando a Deus, procurando o restabelecimento dessa comunhão, o inusitado do cristianismo é que Deus mesmo veio a este mundo. Isso, na nossa visão, significa que o cristianismo, para nós, é mais do que uma religião. Por quê? É uma forma de ver o mundo. E segundo a fé cristã, Deus pisou nesta terra. Isso significa que, dentro da visão cristã, que é uma visão monoteísta, com a qual ela partilha a visão de 3 outras grandes religiões que acreditam na existência de um só Deus, podemos dizer que há entre essas 3 grandes religiões algo que as torna classificadas na mesma linha de monoteísmo. É o cristão, o cristianismo, o judaísmo e, no caso, o mundo muçulmano. Eles não acreditam na existência de deuses. As religiões, as outras interpretações ou visões de mundo, porque visões do divino, porque cada religião tem uma visão do divino, vão necessariamente caminhar para o campo do politeísmo, ou seja, vão procurar identificar esse divino não em um só Deus, mas deuses, no plural. Nesse sentido, o cristianismo, ele hoje é uma religião, até certo sentido, uma das maiores religiões que nós temos no mundo, mas é um fenômeno que nós sabemos que não existe no mundo só o cristianismo. O que significa agora a pergunta do Vinícius? Se o Vinícius está se referindo, o que provavelmente aconteceu, à segunda vinda de Cristo, o Vinícius está querendo dizer o que acontecerá com as religiões quando Cristo voltar. Quando Cristo volta na segunda vinda, nós falamos que essa segunda vinda ela é distinta da primeira. É o mesmo Cristo, mas um Cristo que não vem mais condicionado à existência humana terrena, mas como Deus que ressuscitou. E a condição do ressuscitado é uma condição plena de natureza humana e divina que em Cristo, que na pessoa de Cristo, vem para encerrar na história da humanidade a história da salvação. Vem para dar o apito final, como a gente costuma. A própria religião cristã, Vinícius,
muda completamente seu sentido se Cristo volta. Por quê? Porque a religião cristã não faz outra coisa que nos levar a Cristo. Chegando ao final da história da salvação, termina a missão histórico-salvífica da igreja, da própria religião. E como tal, o que a gente pode dizer? Que todas as religiões não cristãs, embora não alcancem, segundo nossa perspectiva, e é importante ser dito, segundo nossa perspectiva, a plenitude daquilo que nós chamamos tudo que Deus oferece para que possamos nos salvar, traduzindo salvar, realizar a meta para a qual fomos criados, realizar o objetivo final de toda a religião, que é o restabelecimento da comunhão plena com Deus, que para o cristianismo é o nosso, que vai acontecer somente com a segunda vinda de Cristo, que inaugura o fim dos tempos. Fim significa fim de tudo que existe, mas no sentido de que tudo que existe passa agora a adentrar no universo de Deus, na comunhão plena com Deus. Então, na verdade, o fim é plenificação de tudo em Deus. É o inserimento de tudo que existe na realidade de Deus. A partir desse sentido, Vinícius, toda e qualquer religião que se propunha, dentro do caminho histórico, nos aproximar e nos levar a Deus, perde a sua missão, o seu trabalho. Então, nós podemos dizer que não existe um anulamento das religiões, mas elas deixam, termina o porquê das religiões, da missão das religiões. E no caso do cristianismo, nós chegamos à meta de todo o nosso peregrinar, porque estamos caminhando neste mundo, mesmo nós cristãos, buscando e se deixando encontrar por Deus. E o nosso caminho de salvação já é ainda que seja dentro de uma religião cristã. Deus predispõe todos os dons, mas esses dons precisam ser acolhidos como presentes que nos são oferecidos. Eu te dou um presente, mas você quer? Deus não anula a nossa liberdade nesse processo. Por isso mesmo que também para nós cristãos é válido o fato de que nós precisamos corresponder, querer, assumir, acolher o presente da salvação que vem de Deus. Então não existe um processo de anulação, mas as religiões todos nós seremos inseridos na comunhão plena com Deus e assim termina a história da salvação com a plenificação, com a vinda de Cristo. Muito obrigado, Vinícius, pela sua pergunta, muito oportuna. Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Estávamos comentando aqui no intervalo que quando aparece uma pergunta como essa, a gente procura cuidar muito na linguagem, por conta que sabemos que muitos de vocês que nos assistem são pessoas que são adeptos de outras visões religiosas. E aqui o programa Respostas apresenta, como vocês perceberam, a perspectiva cristã. Isso significa que no diálogo interreligioso, o respeito marca a renúncia em primeiro lugar, a renúncia a toda e qualquer forma de justificar a violência. A violência, gente, no diálogo interreligioso, por vezes, acontece por meio da linguagem. Por exemplo, sempre me doeu muito ouvir quando, por exemplo, um irmão evangélico vinha, sem conhecer minha fé, sem ter o respeito pelo caminho que eu faço para buscar a minha salvação, e dizer: vocês são condenados ao inferno porque você não aceitou Jesus, porque você não crê como eu. Em outras palavras, a questão óbvia desse tipo de diálogo, não basta crer em Jesus, tem que ser aquela placa daquela igreja. Então, como isso me doía, eu penso que dói em você também, que tem uma outra visão religiosa. Então, por vezes, a violência entre as religiões não acontece pelas armas, mas pode acontecer pela língua, pela forma de se comunicar.
Então vocês percebem que aqui no programa Respostas, a gente assume o caminho do diálogo religioso, interreligioso que a igreja ensina, porque hoje eu tenho percebido que muita gente na Igreja Católica não endossou o que o Concílio Vaticano II nos pediu ao nos dirigir a outras religiões não cristãs. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que eu apresentei um texto para ela ler e eu falei, olha, esse é um texto do Concílio, onde exatamente se dizia do respeito que a Igreja Católica, Cristã Católica Romana, tem pelas outras visões religiosas. Sobretudo, eu estava olhando aqui, busquei o documento Nostra Aetate, né, que é uma declaração sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Você percebe o respeito que tem na linguagem do documento ao se referir, ao falar, inclusive daquilo que tem de positivo nessas religiões. Olha só como é que começa o documento da declaração do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, nossa era, tá gente? O nosso tempo. Começa com esse título, Laços Comuns da Humanidade e Inquietação Religiosa do Homem. Tá percebendo que a igreja começa, ao falar da igreja na relação com as demais religiões, que existe no coração do ser humano, por ser humano, a inquietação religiosa. Isso significa que todos, enquanto humanidade, e o documento Fratelli Tutti do Papa Francisco tem falado de amizade social. Aliás, só abrindo um pequeno parênteses aqui, vocês sabem qual que é o tema da campanha da fraternidade do próximo ano? Exatamente sobre a fraternidade e a amizade social, né? Eu fiquei maravilhado com a escolha. Ontem, o Dom Dimas mandando da Assembleia algumas comunicações para a gente passar para os professores e se falava exatamente sobre a decisão do tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. E podem perceber que o documento Fratelli Tutti do Papa Francisco bebe dessa fonte, que é o concílio. E o concílio fala na declaração Nostra Aetate que precisamos partir de um fato de que somos uma única humanidade. Esse conceito é importante não para relativizar nossa fé, mas para lembrar que nós estamos numa casa comum. E que quando nós falamos de diálogo interreligioso, nós não estamos falando que nós vamos sentar numa mesa e nós vamos ver quem tem mais razão. Ou que nós vamos negociar nossa fé. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que diálogo é negociação da fé? Gente, nós vivemos debaixo do mesmo teto, da mesma casa comum. Então, no fundo, não são as religiões. Eu estou falando aqui das religiões, o cristianismo com as outras religiões. Não estou falando de ecumenismo, que é o diálogo dentro do cristianismo dividido. Estou falando do cristianismo com as outras religiões. Gente, a gente precisa sentar e conversar. Por quê? Nós não podemos usar mais a religião como pretexto para a violência. É inadmissível de todos os pontos de vista. Então, o documento do concílio, a Nostra Aetate, fala laços comuns da humanidade. Vejam, vamos olhar o que nos une primeiro. Todos fazemos parte de uma mesma e única humanidade. Por isso que aqui no programa a gente toma muito cuidado com a linguagem, tá? Às vezes escapa alguma coisa, às vezes escapa, sem querer, né? Mas não é a intenção nossa. E eu diria uma outra coisa. O que a gente percebe? Cada religião tem uma soteriologia. Mas, padre, o que é a soteriologia? Soteriologia é cada religião tem um caminho para que naquela visão religiosa se atinja a salvação. Cada religião tem o seu céu, que nós vamos chamar plenitude, que vamos chamar realização plena de tudo aquilo que nós almejamos, no estágio final. Então a religião propõe um caminho, todas as religiões. Por exemplo, o caminho soteriológico da Igreja Cristã Católica é um. Se você pegar a soteriologia dos espíritas, é outra. Não sei se vocês estão percebendo. Qual que é o ideal do caminho do espírita, na visão do espiritismo? Qual é o ideal do nosso caminho, a nossa meta como cristãos? Aí vocês percebem que cada religião tem uma proposta de salvação. É óbvio que eu vou dizer que a minha proposta, né, que a imagem da minha religião é aquela que, segundo minha visão, responde ou me dá os instrumentos que eu preciso para me religar
com Deus, para usar o termo da religião. Mas eu não posso esquecer que, quando eu olho para o cristianismo, eu estou falando de um Deus. A visão teísta, a visão de Deus do cristianismo, não me permite odiar o inimigo, não me permite ofender o inimigo em nome da religião. Não dá. Tá certo? Por isso que também por causa da minha fé, eu tenho que me comprometer com uma linguagem que crie encontro, que crie laços. E eu fico felicíssimo, gente, quando eu encontro pessoas na rua que dizem assim, padre, olha, eu detestava assistir esses programas de igreja católica, mas eu comecei a assistir o programa Respostas por causa do... Eu vi o senhor se referir a nós espíritas sem ironia, sem tacar uma pedra. Mas vocês mesmos sabem que eu nunca neguei que existem propostas distintas. Então, não dá para dizer que agora eu caí no relativismo de dizer que todas as propostas são iguais. Não. Mas eu e você precisamos conviver. Então, no fundo, não é o diálogo dos temas e conteúdos religiosos, mas é o diálogo entre as pessoas religiosas. E nós temos que sentar e conversar, tá? Eu quero ler para vocês, olha só o final da Nostra Aetate que eu achei aqui. Não podemos, isso é no Concílio Vaticano II, gente. Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. Você sabe que o ser imagem e semelhança de Deus não é dado pelo batismo. O meu irmão budista é criado à imagem e semelhança de Deus segundo minha fé. O meu irmão muçulmano é criado à imagem e semelhança de Deus, porque vem da condição de criatura, não vem do batismo, não vem do sacramento. Criados à imagem e semelhança de Deus. E por que a gente não fala disso? Por que a gente tem que ressaltar aquilo que nos espinha, aquilo que nos desune, aquilo que ofende, aquilo que cria divisão entre nós? Por que nós não podemos sentar e conversar? E aqui vou continuar. De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai, porque essa é a revelação da soteriologia cristã, tá? A Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma, isso é João, 1 João, a carta que João escreve, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama quem? Ah, está falando aqui que eu tenho que amar só o pessoal da minha religião. João não escreveu, quem não ama aquele que crê como eu não conhece a Deus. Quem não ama é em sentido absolutamente amplo. Ainda que eu, na sinceridade do meu coração, tenho que dizer para você, olha, eu vejo falhas, eu vejo que se eu considero plenitude dos meios de salvação na minha visão religiosa, eu digo que não está faltando nada para eu ser salvo como instrumentos de salvação. Mas isso não quer dizer necessariamente que outras visões religiosas não tenham meios para tal. Tá certo? E o último ponto, ainda no número 5, né? Carece, portanto, de fundamento toda a teoria ou modo de proceder que introduza entre homem e homem, mulher e mulher, ser humano e ser humano, ou entre povo e povo, qualquer discriminação quanto à dignidade humana e aos direitos que dela derivam. Meu Deus, você não dá dignidade para a pessoa. Ah, você é católico? Oba, você tem mais dignidade. Nada disso. A dignidade é dada ao ser humano por ser humano. Não por ser da minha religião, da minha cor, da minha visão de mundo, do meu partido. Tá certo? A gente precisa enfrentar esses elementos, né? Eu achei até muito interessante essa semana que o Papa Francisco falou uma coisa, qual que é a especialidade do diabo? Vocês viram? Vocês ouviram essa fala? Eu não sei se foi numa audiência, de qualquer forma eu coloquei no meu stories também do Facebook e do curso de teologia. O Papa fala que a especialidade do diabo é criar divisão. O Papa fala que se tem uma coisa que incomoda o diabo, é unidade, é comunhão. Isso que incomoda o diabo.
né? Então a gente precisa estar muito, muito atento a essas coisas. Então, quando eu falo aqui, Vinícius, de uma visão religiosa cristã, eu não estou negando que outras religiões... O meu crer em Cristo não anula o fato de que existem outras perspectivas religiosas. Claro que eu creio, absolutamente. E o meu crer em Cristo significa crer naquilo que Ele me ensinou. E se tem uma coisa que Cristo ensinou foi amar, gente. E Cristo não colocou nenhuma condição para amar. Vamos colocar um limite nesse amor aí. Por exemplo, aquele que discorda de você. Não, esse você não precisa amar. Aquele que não é da sua religião. Não, esse você está dispensado de amar. Olha, gente, tem páginas do Evangelho que não dá para rasgar. E tem a página do Evangelho que diz, Jesus está dizendo aos apóstolos, aos discípulos, se você ama só aquele que te bate nas costas e diz, olha que bom e que te ajuda, quem é doido de tratar mal quem faz bem a gente? Aí ele diz o seguinte, tá ótimo, só que os fariseus também fazem isso. Agora vocês vão ser desafiados a dar um passo a mais. Vocês têm que amar os inimigos. E eu não estou dizendo que uma pessoa de outra religião é o inimigo. Eu só estou dizendo que Jesus não colocou nenhum limite no amor. Então você, em nome da defesa da religião, você ficar ofendendo a dignidade dos outros, você está cometendo um pecado em nome da defesa do quê? A verdade tem que ser defendida na caridade. Então tem tanta gente aí vomitando arrogância para falar com os outros. Essa forma apologética agressiva, porque hoje em dia nas redes sociais se faz de tudo para ter o clique. Não importa mais a verdade. Então quanto mais polêmica eu for nas redes sociais, mais eu vou ter clique. Não quero. Isso eu não quero para mim. Não. Não quero participar disso. Porque exatamente esse clima de polarização entre nós é, como está dizendo a análise de conjuntura eclesial que foi feita na CNBB esses dias. Se você tiver ocasião, oportunidade de ler, você vai perceber que muitos influencers católicos entraram na onda das polarizações. Não são defesas da fé integral, são defesas de uma linha. São defesas de uma interpretação específica do cristianismo, da forma de viver o cristianismo. Mas aí a gente precisa tomar um cuidado e ser contra a corrente. Ser contra a corrente hoje é colocar o discurso da comunhão em primeiro lugar, da unidade, da busca do entendimento, para que a gente possa construir uma sociedade solidária, para que a gente possa construir, inclusive, uma sociedade justa, né? Então vocês me perdoem que eu tenha feito esse desvio e falado aí da Nostra Aetate, porque, para mim, quando fica um rabo na resposta, eu penso que a gente tem que voltar. Por isso que a pergunta, o terceiro bloco, para mim, foi desdobramento da pergunta do Vinícius. É o Vinícius, né? É, pergunta do Vinícius. Desdobramento da pergunta do Vinícius. Cada religião tem uma visão que propõe um caminho de salvação, cujas metas são também distintas, tá? E aí a gente precisa conhecer a visão do outro. O que não podemos é demonizar o outro pelo fato de ser de outra religião. Tanto que o próprio concílio vai dizer que quando o ser humano, com sua consciência, ouvindo a voz da sua consciência, que está dizendo lá como se fosse uma voz lá no fundo do nosso coração, faz o bem, evita o mal, essa pessoa que ainda que não tenha jamais ouvido falar de Cristo, mas ouviu a voz de Deus na sua consciência, essa pessoa pode se salvar. Então, os caminhos para chegar até a meta da salvação são os caminhos que a misericórdia de Deus conhece. Em última instância, são mistérios. É óbvio que a gente vai apresentar para todos aquele caminho que a gente entende que é a revelação e que a vontade de Deus nos mostrou. Mas essa mesma vontade de Deus deixa sempre uma porta aberta para que a gente possa chegar a Ele, à plenitude da relação com Ele na comunhão eterna. Tá certo? Pois é, o programa passa rapidinho e eu já vou deixando aqui aquele abraço, tá? Aquele abraço carinhoso, aquele abraço afetuoso, demorado, não posso fazer muito assim, porque às vezes até bate no microfone, né? Mas é isso, a gente termina o programa, mais uma vez saudando todos vocês e pedindo como tradição aqui já no programa Respostas, a bênção de Deus
que ilumine também nosso caminho, a nossa razão, para que nós possamos ser pessoas capazes de comunhão, capazes de conviver com quem pensa diferente, capazes de discordar sem ofender. Por isso que eu peço a bênção da Imaculada, que assim carinhosamente foi e é invocada por São Maximiliano, sobre todos nós, por essa mãe que também quer ver os filhos unidos, se respeitando mutuamente. Que mãe que quer ver filho brigando, né, gente? Então Maria também não quer nos ver nos engalfinhando, nos ofendendo. Então, por intercessão da Imaculada, que desça sobre você, sobre sua comunidade, sobre sua vida, sobre seu trabalho e seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com essa mensagem de comunhão, de amizade, de fraternidade, nós encerramos o programa Respostas com a promessa do reencontro. Salve Maria Imaculada, até nosso próximo encontro. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.